Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse vídeo é a gente dar início às nossas aulas de repertório sociocultural produtivo. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a banalização do mal. Estou projetando a tela aqui, esperem só um segundo. Acredito que foi. Então vamos lá. Bom, aqui está a programação de hoje. Eu começo indicando esse filme aqui, que é um filme de drama e suspense, escrito e dirigido pelo Dandy Roy e estrelado pelo Gyllenhaal. A gente tem como sinopse o seguinte: enfrentando dificuldades para conseguir um emprego formal, o jovem Louis Bloom, né, que é interpretado pelo Gyllenhaal, decide entrar no agitado submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles. A fórmula é correr atrás de crimes e acidentes chocantes, registrar tudo e vender a história para veículos da mídia que estão interessados. Então, esse filme aqui, ele vai tratar essencialmente dos limites da mídia. Será que a mídia ela pode, por exemplo, veicular imagens super chocantes, sem promover nenhum tipo de reflexão, apenas para chocar? É isso que esse filme vai problematizar. E a gente sabe que na realidade brasileira existem paralelos que são muito claros. Tudo bem? Bom, talvez esse seja o slide mais importante da minha apresentação. Então, vou falar um pouquinho sobre essa filósofa e jornalista alemã, né, que se chama Hannah Arendt. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, durante o nazismo alemão, durante os campos de concentração nazistas. E a obra que eu destaco para vocês é Eichmann em Jerusalém. Quem foi Eichmann? Por que Jerusalém? Então, a Arendt, sendo uma jornalista, ela foi convidada para uma revista americana a acompanhar o julgamento do Eichmann, que aconteceria em Jerusalém. O Eichmann, ele foi o responsável por levar milhares de judeus aos campos de concentração, ou seja, ele foi o responsável pela morte de milhares de judeus. E daí a Hannah Arendt ela acompanharia o seu julgamento. Perfeito? E o que a revista americana ela pretendia ao mandar essa filósofa para Jerusalém? A revista ela queria que a Hannah Arendt dissesse que o Eichmann ele era um verdadeiro monstro e, portanto, quando fosse aplicada a pena de morte nele, o nazismo estaria acabado. No entanto, não é isso que ela faz. A Arendt ela vai dizer que o Eichmann ele não era um monstro, ele não era movido por um ódio aos judeus, por exemplo. O Eichmann ele era um bom pai de família, ele era um perfeito burocrata, ou seja, um funcionário exemplar, tá bom? Então, o que levou ele a cometer esses atos super violentos? É o que a Hannah Arendt vai chamar de banalidade ou banalização do mal, ou seja, é a prática do mal por pessoas comuns, que deixaram de refletir sobre as suas ações, que deixaram de refletir se aquilo que elas estão fazendo vai fazer mal a terceiros. Então, isso é o que a gente chama de banalidade do mal, tá? A Hannah Arendt, ela não estava passando pano, né, para os crimes cometidos por esse homem aqui. Muito pelo contrário, ela defendia que ele fosse punido, mas o que ela almejava, quando ela criou essa expressão aqui, era realmente constatar que se a gente não prestar muita atenção, nós mesmos podemos ser os algozes, nós mesmos podemos praticar atos que são violentos, né, que são cruéis, ok? Lembrando que banalização
é tornar comum, é tornar parte da cena cotidiana, perfeito? Então esse era o conceito que eu queria que vocês, aprendessem. Em termos práticos, na redação de vocês, essa referência ela pode ser utilizada para temas ligados a minorias sociais. Aqui eu não estou falando de minorias em termos numéricos, e sim em termos de expressão social. Portanto, crianças, idosos, mulheres, negros, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência e assim por diante. Mas vocês também podem usar em temas ligados à natureza, como, por exemplo, queimadas, a questão do lixo no Brasil, poluição das águas e assim por diante. Isso vai ficar mais claro no final da minha apresentação. Então, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Bom, aqui a gente tem o Eichmann, tá? O seu julgamento foi acompanhado pela Hannah Arendt, que escreveu um livro que se chama Eichmann em Jerusalém, tá? Que é a base de toda essa teoria que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, agora a gente vai para um outro autor, que é o Theodor Adorno. Ele é um filósofo e sociólogo alemão que vai dizer que todo ser humano é um fascista em potencial. E para medir o que ele chamou de personalidade autoritária, tá? Por exemplo, Eichmann, ele tinha uma personalidade autoritária por excelência, né? Então, para medir essa personalidade autoritária, o Adorno ele criou a escala F, lembrando que F é de fascismo, perfeito? Então, essa escala aqui, ela foi desenvolvida para graduar o quão fascista nós somos, ok? Ainda nesse sentido, o Brecht, que é um dramaturgo e poeta alemão, ele vai dizer que a cadela do fascismo está sempre no cio, está sempre à espreita, está sempre à espera da gente descuidar, ok? Deixando dessa forma de refletir sobre as nossas ações, banalizando assim o mal, ok? Então, eu queria que vocês percebessem que esses pensamentos, eles têm muitas coisas em comum, tá bom? Os autores, eles falam basicamente a mesma coisa, só que com outras palavras, perfeito? Então, vamos nessa. Bom, a Abramović, ela é uma artista sérvia que ela faz performances, né? E uma dessas performances é o Ritmo Zero. Ela a realizou em Nápoles, na Itália. Então, a artista, ela deixou como instruções ao público há 72 objetos na mesa que se pode usar em mim como quiser. Performance. Eu sou o objeto. Durante esse período, eu me responsabilizo totalmente. A duração da performance teria 6 horas, das 6 da tarde até 2 da manhã. Então, o que a Abramović fez? Ela pegou uma mesa, colocou vários objetos. Então, por exemplo, um pedaço de pão, um pouco de vinho, uma rosa, mas também uma arma e munição. E durante 6 horas ela ficou parada, ela ficou estática, deixando que o público fizesse com ela o que bem entender, né? Então o público poderia fazer o que quisesse com o seu corpo, né, com o corpo da Abramović, e ela se responsabilizaria, tá bom? O público, a princípio, ficou muito tímido, então assim, eles não causaram nenhum dano a Abramović. No entanto, conforme a performance ela ia ocorrendo, as pessoas se tornaram cada vez mais violentas, ok? Então, por exemplo, jogaram água na Abramović, feriram a artista com espinhos de rosa e chegaram, inclusive, a apontar uma arma carregada para o seu pescoço. Essa performance, no meu entendimento,
ela, assim, ela é um exemplo prático da teoria da banalização do mal, ok? Então, como pessoas comuns, pertencentes, por exemplo, à classe média alta italiana, poderiam causar mal a um semelhante. Isso porque essas pessoas deixaram de refletir sobre as consequências das suas ações. E assim elas banalizaram o mal, ok? A Abramovich, ela vai dizer: o que eu aprendi é que se você deixar nas mãos do público, eles podem te matar. Eu me senti realmente violada. Cortaram minhas roupas, enfiaram espinhos de rosa na minha barriga. Uma pessoa apontou uma arma para minha cabeça e a outra retirou. Isso criou uma atmosfera agressiva. E depois de exatamente 6 horas, como eu tinha planejado, me levantei e comecei a caminhar em direção ao público. Todos fugiram para escapar de uma confrontação presente. Ok? Indo para o Freud, que é considerado o pai da psicanálise, até então toda a teoria psicanalítica ela estava pautada na ideia de que nós, seres humanos, somos movidos pelo prazer. Mas quando Freud ele cria o conceito de pulsão de morte, ele dá uma chacoalhada nesses paradigmas, nesses conceitos que estavam em vigência até então. Pulsão de morte nada mais se refere do que a inclinação que as pessoas têm em direção à destruição, em direção à morte, perfeito? Já a pulsão de vida é tudo aquilo que a gente faz e que nos leva à autopreservação, perfeito? Então, pulsão de morte é a inclinação que o ser humano tem a se destruir, e pulsão de vida seria o contrário, né? A nossa tendência a se preservar, ok? Como exemplo prático de pulsão de morte, a gente tem o Putin atacando a Ucrânia, né? Então, isso mostra como os seres humanos eles têm uma tendência à destruição. Então, diferentemente do que se acreditava até então, a gente não é movido única e exclusivamente pelo prazer, né? A gente também é, a gente também é regido pela pulsão de morte, perfeito? E como exemplo de pulsão de vida, eu posso comentar a política de vacinação, ok? Que visa aumentar a nossa saúde, portanto, um exemplo de pulsão de vida. Bom, Carlos Drummond de Andrade é um poeta mineiro, né? Esse poema em específico, ele foi publicado no contexto da Segunda Guerra Mundial e ele está inserido no livro Sentimento do Mundo. Então vamos lá. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte, o medo de depois da morte, depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, nesse cenário, que era da Segunda Guerra, existia muito medo. Tanto medo por parte dos judeus, por exemplo, que foram exterminados, que foram vítimas de um genocídio por parte dos nazistas, né? Então, os judeus tinham medo dos nazistas, mas esses últimos também, os nazistas, eles também tinham um medo irracional, um medo que levou a população da Alemanha, por exemplo, a considerar que os judeus eram verdadeiros monstros, tá certo? Eu não estou dizendo que esse medo é justificável, não estou dizendo que esse medo é racional, eu estou dizendo que ele existiu, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito medo do comunismo, tá? As pessoas têm medo do comunismo. Esse é um medo racional? Para mim, não, ok? Para mim, esse não é um medo racional, mas ele existe, né?
ele muitas vezes é capitalizado pelos poderosos, ok? Os bons ditadores, eles sabem como governar o medo das pessoas e direcionar esse medo para um bode expiatório, né? No caso do nazismo, esse bode expiatório foram os judeus. Perfeito? Então, Drummond para vocês. Falando agora sobre o Kevin Carter, ele foi um fotojornalista sul-africano e membro do The Bang Bang Club. Esse era um grupo de jornalistas que tiravam fotos em situações de risco. Então, por exemplo, eles iam para países em guerra e fotografavam esses cenários. No caso do Kevin Carter, ele tem uma foto super conhecida e famosa, que é de uma menina sudanesa sendo observada por um abutre. A gente percebe que essa criança ela está com um aspecto extremamente famélico, ou seja, de quem sente fome. O fato é que ele registrou esse momento. Existem muitas críticas dizendo que ele poderia, ao invés de ter tirado a foto, ajudado essa criança, ok? Enfim, mas tá aqui a foto, né, da menina sudanesa, tirada pelo Kevin Carter. Ele ganhou muito reconhecimento, vários prêmios por essa foto, dentre eles, por exemplo, o Pulitzer, que é considerado o maior reconhecimento dentro do jornalismo, tá? É uma premiação super importante. No entanto, o Carter ele comete suicídio aos 33 anos, tá? Então, assim, provavelmente, quando ele tirou essa foto aqui, ele banalizou o mal, né? Como que eu posso dizer? Ele considerou que isso era parte da cena cotidiana, né? Que isso era uma coisa comum. E depois ele não aguenta o tranco, né? E vai cometer o suicídio aos 33 anos, infelizmente, tá bom? Esse é o Kevin Carter. Uma Vela para Dario é um conto do Dalton Trevisan, né? O Dario, que é o personagem principal, ele passa mal e ele é negligenciado, ou seja, ninguém ajuda ele, né? Existia um médico, existia um táxi e existia uma farmácia que estavam acessíveis. No entanto, isso não foi o bastante para salvá-lo. Ele morre ao final do conto, ok? Esse é um texto que está repleto de ambiguidades. O narrador, inclusive, é como se ele tivesse o tempo todo escondendo informações e palavras dos leitores. E aqui, nesse conto, o que a gente percebe é que existe a espetacularização da dor alheia, uma vez que enquanto o Dario ele passava mal, o público ele assistia aquela cena sentado em um cafezinho, ok? Sem ajudar esse homem. Ele era um homem sóbrio, né? Um homem sério, de família, porque ele tinha uma aliança, compromissado, porque ele tinha pressa, e mesmo passando mal, ele tem o seu corpo violado, porque ele é roubado. Então, o Dario, ele representa o estrangeiro, aquele que veio de fora, é o diferente. Ele não está na normatividade social. A ambulância, ela teria sido chamada, supostamente, de acordo com o conto. No entanto, a gente acaba a leitura desse texto e ela não chega. A polícia também, ela não cumpre o seu papel adequadamente. Um exemplo, portanto, da literatura em relação à banalização do mal. Ensaio sobre a Cegueira é um livro do escritor português José Saramago, e a cegueira que assola a população dessa cidade fictícia é uma cegueira branca, tá? Então, ao invés de, entre aspas, né, enxergar tudo preto, é como se os indivíduos que foram infectados, né, com essa epidemia, eles enxergassem tudo branco, como se fosse um mar de leite. O Saramago, ele escreve sobre essa cegueira, na verdade, para criar uma metáfora, uma vez que a cegueira branca, né, que acomete
a população dessa cidade, né, fictícia, do livro. Então, essa cegueira, ela nada mais é do que uma metáfora para nossa cegueira moral, para nossa cegueira em relação ao sofrimento dos outros, ok? A epígrafe dessa obra é se podes olhar, vê, e se podes ver, repara. Então, percebam a diferença entre olhar e reparar, tá? Olhar é muito mais um fenômeno físico, e reparar é se importar com aquela pessoa, é ter empatia, é conseguir enxergar o que está além, enxergar o sofrimento, tá bom? Então, Ensaio sobre a Cegueira, um livro do José Saramago. E tem um filme também. Então, se vocês quiserem, eu super indico. Para a gente terminar, quando vocês estiverem diante de temas ligados a minorias sociais ou à natureza, vocês podem seguir esse raciocínio aqui, principalmente no segundo parágrafo ou no primeiro de desenvolvimento. Então, a gente verifica a existência de discursos de poder, tá bom? Então, um exemplo de discurso de poder é o que a gente encontra em diversas religiões que adotam a mulher como sendo a responsável por todos os males da humanidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Bíblia, a Eva, ela morde a maçã e condena toda a humanidade ao sofrimento, tá? Ela expulsa a humanidade do paraíso, junto com ela. Já na mitologia grega, a gente tem a Pandora, né? Caixa de Pandora, porque a Pandora, ela abre essa caixa em que estavam todos os males da Terra e, portanto, esses males, eles vão escapar, né? Em decorrência dos atos de uma mulher. Então, esses são verdadeiros discursos de poder que existem dentro da sociedade. Obviamente, eu não concordo com esses discursos, tá, pessoal? Aqui eu estou afirmando a sua existência. Esses discursos de poder criam, aliás, cristalizam falsas hierarquias. Então, o que é hierarquia? Um está acima, o outro está abaixo. Então, por exemplo, o homem branco, heterossexual, rico, estaria acima da mulher preta, pobre, periférica, por exemplo. Essas são falsas hierarquias que são criadas, que são consolidadas a partir desses discursos de poder. E essas falsas hierarquias produzem uma realidade concreta de segregação, violência e destruição, ok? Se a gente pensar, por exemplo, na natureza, essas falsas hierarquias poderiam corresponder àquela entre o ser humano que estaria acima da natureza, ok? Isso leva à destruição ambiental. Legal? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Caso tenham alguma dúvida, essas são as formas de vocês me contatarem. E um ótimo ano a todos nós. Legal? Então, um beijo a todos.